Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo está sendo um pouco diferente do que eu costumo fazer, que geralmente eu mostro um pouquinho do ambiente onde eu estou, né, de Porto de Galinhas, das coisas do Nordeste, mas eu acho que é extremamente importante. Tem várias pessoas que me perguntam aí no Instagram, inclusive se você não me segue, vou deixar o link aqui embaixo para você me seguir e já curtir esse vídeo e ativar as notificações para você ir receber informações a respeito do Nordeste e de Porto de Galinhas, que eu estou atualmente. Muitas pessoas me perguntam a respeito de como eu vim parar aqui e eu vou falar um pouquinho para vocês como foi o meu processo junto com a minha família, como que a gente chegou aqui para inspirar muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Eu tô usando aqui uma colinha, então eu coloquei aqui uns pontos principais que eu preciso falar para vocês, que são importantes. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, quiserem fazer alguma pergunta, deixa aí nos comentários que eu vou responder para vocês, tá bom? Bom, primeira coisa é que apesar de eu ter nascido na Bahia e ser criado em Minas, eu vivi 13 anos da minha vida em São Paulo e foi lá que eu conheci o meu esposo. A gente teve 2 filhos lá e quando o segundo filho estava de 6 meses, eu estava de licença maternidade, trabalhava de CLT, trabalhava registrada e meu esposo tinha acabado de fazia alguns meses, assim, acho que uns 5 meses que ele tinha sido mandado embora do trabalho dele, que era algo que até inclusive ele queria, por ter muito tempo de casa e tudo. E aí ele estava fazendo alguns freelas lá em São Paulo e resolvemos querer explorar. Mas como chegamos aqui, né? Vamos explicar desde o começo. Quando a gente casou, desde os 15 anos, vamos um pouquinho mais para trás, desde os 15 anos que eu conheci Porto de Galinhas. Então, o que acontece? Eu tenho um parente aqui no Nordeste, aqui em Recife, né, no caso, e eu sempre vinha para Porto de Galinhas. Então, com 15 anos eu conheci onde Porto de Galinhas era mato, gente, não tinha nada aqui em Porto de Galinhas. Quando eu me casei, todos os anos a gente vinha para o Nordeste para poder, né, desfrutar, ver a minha família, da minha parte da minha mãe e tudo mais. E aí a gente vinha para Porto de Galinhas pelo menos um ou 2 dias a gente passava aqui em Porto. Porque a gente gostava muito, o clima é muito gostoso, a vila de Porto é muito gostosa de curtir, assim, tudo mais. Então a gente sempre vinha e a gente sempre ficava vislumbrado, assim, ai, gostaria muito de vir pra cá, gostaria muito de vir pra cá. Acho que tem muitas pessoas interessadas nisso, né? Muitas pessoas têm essa sensação porque realmente aqui o clima é muito bom, o local é muito bom, né? Espiritualmente, assim, né, o clima espiritual, assim, das pessoas no clima de férias, no clima de curtir, tudo muito bom. Então, sempre a gente teve essa vontade, e aí foi que a gente nunca tinha coragem de fazer, de, tipo, largar tudo, deixar tudo pra essa mudança. Até porque o trabalho fixo, muitas vezes, prende a gente nesse quesito, né, a gente fica com medo, como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, né. E aí, quando meu esposo foi mandado embora, a gente já começou a pensar um pouco mais sobre isso e tudo mais, a questão da gente morar em outro lugar e tudo mais, porque apesar dele, ele é um pouco mais, ele era, né, um pouco mais preso, assim, um pouco mais receoso a mudanças, e eu sempre fui muito aberta a mudanças, tanto que eu falei pra vocês, eu nasci na Bahia, fui criada em Minas, e morei em São Paulo, e já morei em Natal também, então eu já tenho assim uma facilidade com mudanças. Foi aí que a gente começou a pensar nessa questão da mudança e era no ano de 2019. Quando foi em dezembro de 2019, nasceu o meu segundo filho. Então, né, eu entrei de licença maternidade, mas eu já tinha o interesse de sair do meu trabalho assim que eu voltasse. Eu já tinha esse interesse, já era do meu coração. Por quê? Porque eu não tinha vida em São Paulo. A real é essa, eu não tinha vida. O meu primeiro filho, eu saía às 5 horas da manhã de casa, ele ia pra crechezinha com 5 meses, ele ficava de 7 da manhã às 6 da tarde na creche. Então eu não via o meu filho, e quando era 6 da tarde, eu ia buscá-lo, ficava com ele 1 hora, 7 horas, 7 e meia da noite ele já estava dormindo, às vezes até antes. Então era muito pouco tempo que eu ficava com ele durante a semana. E isso, querendo ou não, era uma coisa que me incomodava, porque como que eu ia educá-lo? Como que eu ia acompanhar o dia a dia dele? Como que eu ia, né,
tem todo esse parâmetro e eu comecei a ficar pensativa. E quando veio o segundo, eu já estava decidida a sair do meu trabalho. Então, quando foi em 2019 que eu ganhei meu filho, entramos de licença maternidade e, se você se lembra, chegou a pandemia em 2020, né, em março de 2020, e aí foi que aconteceu que todo mundo ficou dentro de casa. Aí imagina, todo mundo dentro de casa, meu esposo sem poder trabalhar fora, e ele fazia freela, né, Uber, trabalhava de Uber às vezes, então começou a não ter renda, só tinha a renda da minha licença maternidade, e a gente começou a entender que essa situação era uma situação que a gente não queria, até quando voltasse, né, da pandemia, a gente não tinha o interesse de ficar num contexto de vida de São Paulo, onde era um trabalho frenético que a gente não conseguia curtir muitas coisas. Foi aí que a gente decidiu ter esse interesse de vir para cá, para Porto de Galinhas, mas com o intuito de criar um negócio. E a gente sempre teve vontade de empreender, sempre, gente. Desde quando eu era criança eu empreendi, e eu empreendo em várias coisas. E aí a gente sempre teve essa vontade de empreender, foi aí que vimos a possibilidade do sorvete na chapa. Inclusive nós vendemos sorvete na chapa aqui em Porto de Galinhas, é o Love Roll. Quando você vier para cá, não deixe de tomar o sorvete, que é o melhor sorvete de Porto de Galinhas, e eu não estou tirando só porque, né, é nosso, mas todo mundo fala isso. Então, se você tiver essa oportunidade, venha a experimentar do sorvete de Porto de Galinhas. E foi aí que a gente começou a empreender. Então a gente buscou formas de conhecer sobre o produto, como que fazer com excelência, e a gente trouxe para cá, viemos para cá e viemos de mudança. Foi fácil? Não foi fácil. Foi bem difícil, porque foi numa pandemia, a gente veio para um lugar que a gente não tem rede de apoio. Então foi uma mudança bem brusca, mas que a gente precisava. E por quê? Quais eram as nossas expectativas, né? O que a gente queria com isso? Quais as expectativas que a gente tinha em relação a vir para cá? O primeiro de tudo, a gente precisava de uma mudança. Até para quê? Pra gente se mexer, pra gente sair do inerte. A gente estava inerte, a gente estava num ciclo que fazia a gente ser um robô, e a gente queria viver a vida, a gente queria experimentar novas coisas para as nossas vidas. Então, o primeiro de tudo foi a questão da mudança. E a gente orou a Deus, nós somos cristãos, a gente consagrou ao Senhor, colocou diante de Deus, e a gente viu que realmente era algo que as portas estavam se abrindo para tal, apesar de que ninguém via isso, porque estávamos, afinal, numa pandemia. E aí foi que a gente acabou que pesquisamos bastante sobre essa mudança, e as nossas expectativas também eram do clima. O meu filho mais velho, ele passava muito mal em São Paulo. Ele foi internado com 3 meses com bronquiolite. Ele tinha problema até os 2 anos. A gente saiu de lá, ele tinha 2 anos e 3 meses. Até os 2 anos ele tinha crise de bronquiolite. A gente tinha que parar no hospital para poder ter bombinha e etc. Então, assim, o ar de São Paulo já não estava muito favorecendo. Então, assim, a gente queria muito qualidade de vida. A gente estava buscando por isso, porque quando o meu mais velho, ele tinha 3 meses que ele foi internado, ele ficou bem ruim, foi internado, a gente já tinha comprado as passagens para passar as férias no Nordeste, inclusive. Quando a gente veio passar as férias no Nordeste, na qual a pneumo não recomendou, achou que não era bom por conta do avião e etc, mas aquele coração de mãe que sabe que seria melhor, não era porque simplesmente eu tinha comprado as passagens, mas eu entendia que o clima daqui, o ar daqui, eu conhecia, eu sabia que ia melhorar, né? Então, a gente resolveu vir com o meu filho, depois de uns 15 dias que ele tinha sido internado, e desde o primeiro dia que ele chegou aqui, ele ficou ótimo, ele ficou muito bonzinho, ele não teve cansaço, não teve nada disso, e a gente entendeu que essa qualidade de vida era importante para nossa família naquele momento, e fora que a gente, né, ia ter essas mudanças e tudo mais. Então a gente se programou, a gente fez planejamento. Então, se você estiver pensando sobre isso, se programe, faça o seu planejamento e tudo mais. A gente marcou uma data e tudo, foi seguindo, né, o script direitinho do que a gente tinha combinado pra gente mesmo, viu as questões da mudança, as questões de valores e tudo mais. E aí a gente veio com a mudança em junho de 2020. Estávamos em plena pandemia e
como aí a gente, durante esse tempo, a gente se organizou aqui para achar um lugar para morar, para poder estruturar o nosso negócio, para quando abrisse o comércio, a gente já está estruturado para poder já começar a vender e já ter uma renda por aí, né? E esse era o nosso pensamento. E a gente pensou, bom, se nada der certo, a gente continua fazendo o que estava fazendo em São Paulo, que meu esposo estava trabalhando de Uber. Foi o que a gente pensou, né? Se nada desse certo, a gente fazia isso. Então, foi uma escolha nossa e, só para eu não esquecer o fio da meada aqui, né? Então já deixa o seu like aí se você tá gostando dessa explicação, né, da nossa experiência para inspirar você também. E aí, a gente, uma pessoa me perguntou, e aí, vocês tiveram frustração durante esse tempo, né? Como foi esses 2 anos? Bom, a gente não teve frustração no sentido de se arrepender de vir para Porto de Galinhas, de jeito nenhum. Voltaremos atrás na nossa escolha? A gente voltaria atrás? Não, a gente não voltaria atrás. O que a gente se frustrou foi porque a pandemia, ela prorrogou para o ano de 2021 e quando chegou no ano de 2021 o comércio fechou de novo. Na primeira pandemia, de certa forma, apesar, né, de ser uma situação muito difícil para todo mundo, várias pessoas, né, tendo situações complicadas, parentes e tudo mais, mas pra gente foi de grande valia para esse crescimento, porque a gente aproveitou uma crise onde os preços estavam baixos, onde tudo estava desvalorizado, e a gente conseguiu negociar de uma forma melhor. E quando voltou tudo, né, depois da primeira pandemia voltou tudo ao normal, aí a gente conseguiu fazer vendas, conseguiu crescer, o pessoal tava doido para passear, então teve bastante visitantes em Porto de Galinhas. E quando foi a segunda pandemia, foi bem difícil pra gente, porque a segunda pandemia acabou que a gente não imaginava e a gente vivia do comércio, então foi bem difícil. A gente tinha um dinheiro guardado, mas não era muita coisa, a gente conseguiu segurar esse dinheiro para poder se manter durante esse tempo da segunda pandemia que teve. Então essa foi uma frustração que a gente teve, né, mas que não foi por conta do local, foi por conta da situação de pandemia. Então acho que em qualquer lugar que a gente estivesse, a gente iria passar por essa dificuldade. E o que mudou nas nossas vidas? O que foi de diferente, assim, o que, né, de antes de São Paulo e de agora? Gente, simplesmente mudou tudo, mudou tudo. A gente tem mais lazer. Em São Paulo, pra gente ter lazer, a gente tinha que ir pra um parque, e só de chegar no parque, a gente era distante, a gente pegava um pouco de trânsito, e pra entrar nesse parque a gente pagava estacionamento, então tudo lá em São Paulo você tem que pagar. E aí tudo é distante, tudo, e é assim, a gente mora a 1 quarteirão da praia. Então o lazer da praia em si já é um super lazer que a gente não paga um centavo por isso, né? Mas tem outras formas de lazer também, que a piscina, tem outras coisas, passeios, a gente pode ir na Vila de Porto. E para quem está acostumado com São Paulo, Recife fica muito próximo de Porto de Galinhas. Para quem não sabe, Porto de Galinhas fica na cidade de Pojuca. É como se fosse, se eu ficar explicando aqui cidades de São Paulo, quem é de São Paulo vai entender, mas quem não é, não vai entender. Então, é como se fosse uma grande Recife. E aí, para ir para Recife, a gente gasta em torno de 40 minutos para chegar em Recife. Para ir para o centro é um pouquinho mais, né? Então, pra gente que morou em São Paulo durante muito tempo, isso não é nada, gente. Eu levava 2h30 para ir pro meu trabalho, 2h30 para voltar. E aí eu resolvi de carro pro meu trabalho, eu levava 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então 3 horas do meu dia era só dentro de um carro. Então pra mim, Porto de Galinhas, que é tudo muito perto, pra mim foi assim uma qualidade de vida inexplicável. Poder estar com os meus filhos, poder estar perto, poder acompanhar. E a questão do lazer, se qualquer coisa que a gente tinha saudade de São Paulo, a gente vai para Recife, de verdade. Porque Recife tem muitas coisas parecidas com São Paulo, é uma cidade grande, é como se fosse a capital do Nordeste. Então, tudo que a gente quer resolver lá, a questão de saúde, é a melhor infraestrutura de saúde particular, né? Pública eu não sei, mas particular é a segunda melhor do Brasil. Então, assim, a estrutura de saúde de Recife é
é muito boa, então a gente não se preocupou com isso, assim, né, a gente ficou mais tranquilo. Quando a gente quer ir no shopping, os shoppings de Recife eu amo, porque eu sou apaixonada por shopping, então tem várias coisas que acabou que foi muito, assim, que pra gente foi muito válido, porque a gente mora numa qualidade de vida, fora que eu vou falar da questão da segurança, e a gente pode ir pra Recife quando quiser e fazer, né, quando for viável, assim, quando a gente quiser fazer algo, resolver algo, a gente resolve em Recife. De estrutura de Porto de Galinhas tem estrutura, mas não é como se fosse uma cidade pequena. Então, assim, tem os supermercados, mas são um pouquinho caros. A gente geralmente faz compras no atacado, nesses atacarejos e tudo mais. Então, a gente prefere nos atacarejos. Então, a gente vai em Recife, geralmente. Mas uma coisa e outra a gente compra aqui. Por quê? Porque aqui é um local turístico. Então, assim, os preços aumentam consideravelmente, principalmente na época de veraneio, que todas as pessoas estão almejando o Porto de Galinhas. Mas a estrutura em si de Porto de Galinhas é uma estrutura de interior mesmo, não tem tantos acessos, não tem tantas coisas. A maioria das coisas grandes que a gente quer resolver, a gente acaba resolvendo em Recife. Mas como eu já disse, pra gente não é problema, porque a distância pra gente não é tanto problema. Pra quem mora em lugares muito próximos, vai sentir aí nessa distância. Questão da segurança. Gente, a cidade de Pojuca, Porto de Galinhas, já foi nomeado várias vezes como um dos mais seguros do Brasil. Porto de Galinhas é muito seguro. Se você deixa seu celular no bolso, você não tem problema com perdas aqui. Você pode, do jeito que você deixou, você vai voltar e vai encontrar. Questão de segurança aqui é segurança, a gente tem muita tranquilidade em relação a isso, coisa que a gente não vivia em São Paulo. Graças a Deus é muito seguro, principalmente pra gente que tem criança e fica, né, tem que ficar esperto. Então, assim, é super tranquilo. Eu nunca vi ninguém ser assaltado aqui. Pra mim, em 2 anos, eu nunca vi ninguém ser assaltado. Pra mim, é segurança, com certeza. Então, nesse quesito de segurança, pra gente foi maravilhoso. E também a gente gosta muito de Porto de Galinhas por esse clima de férias. As pessoas sempre estão vindo com clima de férias, com clima de descanso. Por mais que elas estão estressadas, elas vêm, mas vêm já com o coração mais aberto para curtir, para ficar mais leve. Então, eu gosto muito disso, né? A gente gosta muito disso, então é bem bacana assim. E na questão profissional, né? A gente tem aí, eu trabalho no digital também, mas a gente tem o sorvete na chapa, o Love Roll, que é uma fonte de renda nossa, é uma das fontes de renda nossa. Então, assim, a gente tá super tranquilo. Tem vários lugares aqui que tem para contratar, né? Para contratar pessoas, porque tem muita mão de obra escassa aqui, de verdade. Tem muita mão de obra escassa. Mas em relação a salários, eu não sei muito bem, assim, eu não acompanho, porque eu não vivo esse mundo de registro e tudo mais. Mas tem bastante emprego aqui, tá crescendo demais. A cada dia que eu vejo aqui, tem mais hotéis sendo construídos, mais pousadas sendo construídas, resorts sendo construídos, muitas coisas. Então, assim, em relação a crescimento, só tá crescendo mais. Então, com certeza, tem muita oportunidade aqui, oportunidade de emprego, mas como eu já disse, eu não tenho conhecimento de valores, né? Tem que ver se o custo-benefício seria legal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham dado, assim, uma inspiração para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação à mudança, à moradia em Portos, quiserem fazer alguma pergunta, deixem aí nos comentários que eu vou responder para vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e ativar as notificações. Se você curtir esse vídeo, você manda essa informação para outras pessoas que têm interesse nesse assunto, porque o algoritmo do YouTube vai mandar para essas outras pessoas, tá bom? Vejo vocês em breve. Tchau!